Georgian de Arrascaeta, ou simplesmente Arrascaeta ou ainda o Arrasca, como gostam de chamar os torcedores do Flamengo. Clube que ele defende desde 2019, depois de começar a carreira de forma profissional no Defensor Sporting do Uruguai, seu país, ele que é natural da cidade de Nuevo Berlim, e no Brasil atuando pela primeira vez no Cruzeiro de Minas Gerais. Arrascaeta fez parte daquele time campeão da Libertadores e campeão brasileiro de 2019, que tinha o português Jorge Jesus no comando técnico. E vem brilhando mais uma vez nos jogos do Flamengo, agora sob o comando do Dorival Júnior, após a saída do também português Paulo Souza. Arrascaeta fez um dos gols, um golaço, um gol de placa, na vitória de 2-0 em cima do Corinthians no Itaquerão, jogo da ida, primeira mão da fase quartas de final da competição. Aliás, a Libertadores da América será um dos assuntos abordados nessa edição do PB Desporto com Antônio Manuel Góes e Jorge Moraes, que também irão falar sobre a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Neste dia 5 de agosto, o Brasil perde um dos seus gênios, comediante, ator, escritor, diretor e um apaixonado pelo futebol. Jô Soares, tricolor de carteirinha, e que também será tema desse nosso programa daqui a pouquinho, após a nossa vinheta. O Arrascaeta, jogador de 28 anos completados recentemente no mês de junho, não é à toa, vem sendo mais uma vez apontado como o melhor jogador, não só estrangeiro, mas o melhor jogador entre todos no futebol brasileiro nesse momento. O atleta que é fundamental, vem sendo fundamental desde a chegada do Dorival Júnior no comando técnico do Flamengo, com o time voltando a apresentar futebol de alto nível e vencendo as suas partidas. Como eu disse no início do programa, o gol feito na vitória por 2-0 em cima do Corinthians deixa bem claro essa realidade, com o Arrascaeta jogando um futebol de altíssimo nível. Flamengo aí contratando mais jogadores recentemente e que vem deixando o elenco ainda mais forte, mas sem dúvida alguma o Arrascaeta é um jogador num patamar um pouquinho acima, um jogador fundamental e que também na seleção uruguaia será muito importante na disputa do Mundial do Catar no final do ano. Daqui a pouco vamos falar, fiquem ligados, no Jô Soares, um talento, um gênio que o Brasil perdeu nesta sexta-feira, 5 de agosto, e que além de toda a sua genialidade como comediante, ator, escritor, diretor, era também um apaixonado pelo futebol. Porque agora o assunto, na opinião do PB Desporto, Jorge Moraes e Antônio Manuel Góes, primeiro Jorge Moraes e Marcelo Lagoas, é sobre esses jogos, da primeira mão, jogos de ida da fase quartas de final da Copa Libertadores da América. Como é que você viu esses jogos iniciais, hein, Moraes? Um abraço. Olá, Júnior, tudo bem? Um forte abraço para você, para o Antônio Manuel e para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Realmente, na rodada de ida da Copa Libertadores da América, a gente já passou a ter uma ideia do que pode acontecer no jogo da volta. Não que isso seja um carimbo, um clichê, não é isso. Mas, de antemão, a gente entende que, pelo resultado do Flamengo diante do Corinthians, jogando em São Paulo, mesmo que sejam dois clubes grandes, o Flamengo na volta leva a vantagem e, para mim, como o melhor time, garante a sua classificação.
Lá em Belo Horizonte, a gente teve dois grandes também se enfrentando, o Atlético Mineiro e o Palmeiras, e o jogo terminou em 2-2. Na volta, no jogo lá em São Paulo, para mim vai dar Palmeiras. Então já estou cravando aqui o Flamengo e o Palmeiras como dois times classificados em função dos resultados da primeira rodada ou da fase de ida. Aí você vem para dois times como o Vélez, que ganhou de 3-2 do Tajeres, aí pode dar qualquer coisa no jogo da volta, será um resultado normal. E finalmente o Atlético do Paraná, que ficou num 0-0 diante do Estudiantes. Esse jogo é o mais complicado de todos eles. Para mim, o Atlético tem condições de conquistar uma vitória, de garantir uma classificação, mas é o jogo mais difícil e mais equilibrado em relação aos jogos da volta. Eu vejo por aí e vejo também que é tudo time grande nessa fase aí decisiva da Copa Libertadores da América, viu, Júnior? Moraes, de fato, os jogos da Libertadores, esses jogos da primeira mão, mostraram muita coisa, né? O Flamengo, de fato, está no nível acima do Corinthians. Eu diria que o Flamengo, mesmo com essa fase não tão privilegiada, a gente pode falar assim, que ele passou, mantém uma base, né, dos jogadores de 2019, sem querer remeter, voltar a falar de 2019, porque muita gente, até que enfim, pararam com esse papo, né? O time 2019, ali foi um time, foi uma época, agora é lógico, a base do elenco é aquela, mas com a chegada aí do Vidal, do Everton Cebolinha, novos jogadores sendo contratados, o Varela, né, o Eric Pulga, enfim, o Flamengo vem com jogadores que já estão há mais tempo, num crescente, e com essa vitória passa a ser favorito, de fato, no jogo da volta. Agora é lógico que está em aberto, né? O Palmeiras também conseguiu um empate importante, o jogo dos argentinos também, o jogo da volta vai ser no campo do Tajeres, está bem aberto. Agora o Atlético Paranaense é que ficou numa situação mais complicada, porque não conseguiu fazer um gol, pelo menos, que desse a vantagem para ele. Mas Antônio Manuel Góes aí no Rio, quero ver também a sua opinião sobre esses jogos da primeira mão, jogos da ida da fase quartas de final da Libertadores. Antônio Júnior, Jorge Moraes e seguidores do PB Desporto. Sem dúvida, em termos de futebol espetáculo com objetividade, a pavimentar na primeira volta das quartas de final o caminho para a penúltima etapa da Copa Libertadores da América, o Flamengo saiu à frente dos demais competidores. Os 2-0 na casa do Corinthians, última terça, dia 2, garante ao rubro-negro de Dorival Júnior expressiva vantagem, até pelo choque de realidade aplicado ao adversário. Autorreconhecido por seu próprio treinador, Vitor Pereira. Não há, todavia, como o Flamengo subestimar possível reviravolta no desempenho corintiano, próxima terça, dia 9, em pleno Maracanã, diante de quase 70 mil torcedores locais, a considerar a recente trajetória de crescimento do elenco sob o comando de Dorival. Salvo um surto de caprichosa imponderabilidade suscetível em disputas de mata-mata, o cobertor realmente ficou mais curto para as perspectivas do Coringão. Já o duelo entre Atlético Mineiro e Palmeiras, iniciado nos 2-2 dessa última quarta, dia 3, em BH, com o galo do retornado Cuca a permitir nos acréscimos placar igual ao Verdão do paciente Abel Ferreira, deixou aos donos da casa o gosto amargo da vantagem que escapou pelo ralo de sua flagrante vulnerabilidade, diante da reação de um oponente em melhor condicionamento físico e tático estratégico. Nessa quinta, na Arena da Baixada Curitibana, o Atlético Paranaense do experiente copeiro Luiz Felipe Scolari bateu de frente com um aguerrido Estudiantes argentino, cujo 0-0
travou a desejada perspectiva de classificação encaminhada agora a depender de conclusiva maior desenvoltura do Furacão nos domínios dos Picharratas de Ricardo Zelinski em La Plata. Na capital argentina, o Vélez Sarsfield fez 3-2 sobre o Talleres, mas apesar da vantagem, não terá vida fácil na volta, próxima quarta no estádio Mário Alberto Kempes de Córdoba. Antônio Manuel Góes, está tudo em aberto ainda, apesar dessa vantagem do Flamengo, não só o placar 2-0, mas o futebol que apresentou, é de fato que tem a vantagem, mas está tudo em aberto. Assim como o Palmeiras, que empatou em 2-2 com o Atlético Mineiro, decide agora em casa. O Atlético Paranaense podia ter feito um gol, teve até um gol que foi anulado, que eu achei que foi um erro ali do VAR, enfim. O VAR não é, o VAR fala, todo mundo aceita e pronto, não. Hoje, nessa sexta-feira, foi uma reclamação geral com a decisão do VAR. O juiz marcou o penal no ataque do Atlético e o VAR chamou para conferir e acabou anulando aquela penalidade que poderia dar vitória ao Atlético, que perdeu também chances. E agora vai decidir no campo dos Estudiantes. No outro jogo, o clássico argentino, Vélez 3-2, jogando em casa com o Talleres, vai decidir agora na casa do Talleres. Mas vamos falar agora dessa figura fantástica, um gênio como comediante, ator de modo geral, escritor, diretor de teatro, José Eugênio Soares, que o Brasil perdeu nesta sexta-feira, dia 5 de agosto, e que marcou, já está na história do Brasil, né? Não é de hoje, pelos seus personagens. Quem não se lembra, ele começou um programa de grande sucesso. O primeiro foi na Família Trapo, que na década de 60 era um programa obrigatório para as famílias brasileiras na TV Record. Depois, o Vivo Gordo, entre outros programas, o Vivo Gordo, na Rede Globo, de grande sucesso, que tem até um personagem marcante, o Zé da Galera, que refletia muito bem o desejo das ruas, né, do torcedor ali, que pedia na época ponta para o Tele Santana, técnico da Seleção Brasileira em 82. E ele dizia, bota ponta, Tele! Até o Renato agradeceu depois a ele, porque falou que os técnicos passaram a dar mais valor aos pontas. Ele que acompanhou em loco a Copa de 54 na Suíça, quando lá estava estudando e morando na Suíça, com apenas 16 anos. Jô Soares, de fato, um personagem, um gênio do Brasil, e que aqui em Portugal teve o seu programa Vivo Gordo com grande sucesso, sendo apresentado a partir da década de 80, mais precisamente 81, pela RTP. Jô Soares, que também amava o futebol, era um apaixonado pelo futebol, chegou a fazer um livro em parceria com outros autores sobre a seleção da Hungria, de Puskás e companhia, e um tricolor convicto, tricolor apaixonado, né, pelo Fluminense das Laranjeiras. Mas agora um outro assunto aqui da nossa opinião é sobre essa rodada do Brasileirão. Começa contigo, Moraes. Como é que você está vendo esses jogos que podem alterar ali as primeiras posições no campeonato nesse final de semana, hein, Moraes? Júnior, já estamos aí chegando na 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Divisão Especial, a Série A. E os clubes que estão envolvidos aí na parte de cima da tabela, começando por Palmeiras, Corinthians, Fluminense, Atlético Mineiro, aí você tem chegando Flamengo e tudo mais. Na rodada do final de semana, para mim, quem mais tem uma certa vantagem é o Fluminense. Vai receber o Cuiabá. Então, para mim, o Fluminense é o grande favorito. Como também eu entendo que no momento o Flamengo leva vantagem sobre o São Paulo. Dois times fortes, mas o Flamengo tem uma certa vantagem. Aí você vai para o Atlético Mineiro, que enfrenta o Atlético do Paraná. É equilíbrio. Aí eu não vejo favoritismo de ninguém. E o Corinthians, que está nesse bolo todo, ele vai enfrentar exatamente o Avaí, com toda a possibilidade de conquistar também uma vitória, como o Palmeiras pode vencer o time do Goiás. Pode ter mexido até nessa rodada aí em termos de colocação. Quem é segundo pode ser terceiro, ou quem é terceiro pode se dar bem, e que é o caso aí do Fluminense, que vem muito bem na competição. Mas para mim é uma rodada
onde o grande favorito é o Fluminense no seu jogo contra o Cuiabá e o Palmeiras diante do time do Goiás, chegando perto o Corinthians contra o Avaí e esse jogo aí mais equilibrado do São Paulo contra a equipe do Flamengo. Então vamos aguardar o que pode acontecer também no equilibrado jogo entre Atlético Mineiro e Atlético do Paraná. É muito cedo para a gente pensar em termos de cabeça ou de liderança ou de Z4 da competição, mas hoje os que estão lá são sem dúvida nenhuma os mais cotados e ainda chegando o time do Flamengo, viu, Júnior? Moraes, uma rodada de campeonato brasileiro que, como eu disse, teremos aí jogos que podem alterar ali as primeiras colocações do campeonato nessa 21ª rodada e, sem dúvida alguma, destaque aí, como destaque teremos o São Paulo recebendo o Flamengo, o clássico entre os Atléticos, o Mineiro e o Paranaense, ou seja, o Palmeiras líder recebendo o Goiás, tem a vantagem, né, aí de se manter, de abrir mais ainda a diferença, ou manter essa diferença que ele tem para os demais. Enfim, é uma rodada que promete. E eu jogo para você agora, Antônio Manuel Góes. Passo a bola para você aí no Rio de Maceió, Portugal para Maceió, Maceió Rio, para você comentar essa 21ª rodada, como é que você avalia os confrontos de mais uma rodada do Brasileirão, confirmando o Palmeiras na liderança e as equipes, né, que vêm a seguir brigando para chegarem mais perto do Verdão, hein, Antônio Manuel Góes? Nesta entrante segunda etapa de pontos corridos na Série A do Brasileirão, chamam a atenção 2 jogos com vista à mudança de posições no bloco de cima da competição. Neste sábado 6 no Morumbi, São Paulo e Flamengo a se preservarem para seus jogos de volta próxima semana, respectivamente pela Sul-Americana, em que os tricolores de Rogério Ceni venceram em casa o Ceará por 1-0, e Libertadores, com os rubro-negros de Dorival dos 2-0 contra o Corinthians do Itaquerão. Novamente em campo, o também respeitável time B do Flamengo, de Santos, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas, Diego Ribas, Arturo Vidal e Vitor Hugo, Marinho Lázaro e Everton Cebolinha, que goleou o Atlético Goianiense uma semana atrás no Maracanã por 4-1 em ritmo de treino. Uma vitória deixará o rubro-negro hoje quinto na 3ª ou 4ª posição, a depender do bom Fluminense de Fernando Diniz, que receberá o Cuiabá, primeiro do Z4, a brigar com o Corinthians pelo 2º lugar. Por seu turno, os São Paulinos, à vista da provável preservação dos titulares, de olho na semifinal da Sul-Americana, enfrentará a dificuldade, embora em casa, frente a um adversário cujo elenco de titulares ou reservas tem apresentado nos últimos 60 dias, sob a batuta de Dorival Júnior, idêntico e eficiente desempenho. Em BH, outro embate entre antagonistas a se guardarem para seus jogos de volta da Libertadores. O galo do resgatado Cuca, que já esteve no topo e agora é o 7º, receberá o 4º colocado Atlético Paranaense de Felipão. Haja vista a circunstância paralela, com prioritária expectativa para a próxima semana, na volta das quartas de final da Libertadores, esse duelo de atléticos, distante de impensável caráter de jogo de compadres, pode funcionar como decisivo ajuste para as pretensões de ambos no torneio continental, Antônio Júnior. É isso, Antônio Manuel Góes. Rodada 21 do Campeonato Brasileiro, prometendo também fortes emoções. Aqui em Portugal, a Liga Portuguesa está de volta. No momento que nós gravamos esse programa, está ocorrendo o primeiro jogo dessa rodada inaugural, com o Benfica recebendo a equipe do Arouca no Estádio da Luz. Vamos passar todos os jogos, inclusive esse, na próxima edição do PB Desporto, a rodada que vai continuar
é neste sábado com o Futebol Clube do Porto, o atual campeão da temporada 2021-2022, recebendo o Marítimo, enquanto que o Sporting faz o clássico com o Braga, jogando na casa do adversário. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!